Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Neste módulo, eu trarei para vocês limites da renda mensal do benefício. Nós aprendemos o valor da renda mensal dos benefícios, de todos os benefícios do regime geral de previdência social. Falamos sobre a renda mensal inicial, falamos sobre as regras, sobre as exceções, falamos sobre tudo. E agora eu compilei para vocês aqui os limites da renda mensal do benefício. Tudo para que você lembre na hora da prova e acerte a sua questão. Olha comigo aqui na tela. Vamos falar então ainda sobre renda mensal inicial. Neste tópico, vamos falar sobre os limites desta renda mensal de benefício, ok? Olha só, em regra, eu digo em regra porque tem exceção, mas em regra, a renda mensal de benefício de prestação continuada, que substituir o salário de contribuição ou o rendimento do trabalho do segurado, em regra, esta não poderá ser inferior a um salário mínimo mensal e nem superior ao limite máximo do salário de contribuição. Esta é a regra. Em regra, o benefício que substitua o rendimento do trabalho ou o salário de contribuição não podem superar o limite máximo nem o limite mínimo do salário de contribuição. Mas existem exceções. E são estas exceções que eu trago para vocês agora, tá bom? Então, qual é a regra? Em regra, né, os benefícios do regime geral de previdência que substituem a remuneração do segurado, que substituem o salário de contribuição, não podem ser inferiores a um salário mínimo e nem superiores ao teto. Mas o que eu trago para vocês agora são as exceções. Vem comigo na tela. Aposentadoria por incapacidade permanente. Qual que é a exceção aqui? No caso, vocês já aprenderam, mas eu vou repetir. No caso do segurado que necessitar da assistência permanente de outra pessoa. Por que que aqui não respeita o limite do teto? Ora, porque pode ter um acréscimo de 25% no valor desta aposentadoria por incapacidade permanente. Neste caso, com o acréscimo de 25%, e apenas com este acréscimo, o valor da renda mensal inicial poderá superar o limite máximo do salário de contribuição. Então, a primeira exceção acontece exatamente na aposentadoria por incapacidade permanente. Sempre que o segurado necessitar, né, do auxílio permanente de outra pessoa, nos termos do regulamento da Previdência Social, nas situações lá apresentadas, este benefício terá um aumento de 25%. E esse benefício, essa aposentadoria por incapacidade permanente, com o aumento de 25%, poderá superar o teto previdenciário, poderá superar o limite máximo do salário de contribuição, tá bom? Porém, o benefício sem o acréscimo de 25% não pode superar, mas com este acréscimo, pode. Vamos seguir? Salário maternidade é outro benefício que pode superar também o teto previdenciário, né? O salário maternidade da empregada e da trabalhadora avulsa, vocês aprenderam que terão a renda mensal inicial igual a qual valor? A remuneração integral da segurada. Lembram? A empregada e a avulsa terão uma remuneração integral como o valor do salário maternidade. Portanto, salário maternidade para empregada e para trabalhadora avulsa, cujo valor é o valor da sua remuneração integral, poderá, portanto, superar o teto do regime geral de previdência social, que é o limite máximo do salário de contribuição. Esta é mais uma exceção. Vamos à próxima. Auxílio acidente e salário família. Estes poderão ser inferiores ao salário mínimo. Poderão ter valores inferiores ao salário mínimo, né? Não superiores, esses daqui ao teto, mas inferiores ao salário mínimo, pois não substituem a renda mensal do segurado, né? E eles recebem esses valores em conjunto com a sua remuneração pelo trabalho. Então vejam, o auxílio acidente e o salário família são exemplos de benefícios que eles não substituem a remuneração, mas eles complementam, é um plus ali, né? Por isso que eles podem ser pagos em valores inferiores ao salário mínimo sem qualquer problema. Mais uma situação.
Auxílio por incapacidade temporária. Auxílio por incapacidade temporária. Será que pode ser inferior ao mínimo? Vamos ver. O auxílio por incapacidade temporária do segurado que exercer mais de uma atividade abrangida pela Previdência será devido mesmo no caso de incapacidade para apenas uma delas. Nós aprendemos isso, lembram? O auxílio por incapacidade temporária. Nós aprendemos que o auxílio por incapacidade temporária, ele poderá aí ser pago, né, ser devido para o segurado que exerça mais de uma atividade e mesmo que fique incapacitado para apenas uma de suas atividades. Temporariamente incapacitado, ele pode receber o auxílio por incapacidade temporária apenas em relação àquela atividade para o qual esteja incapacitado, mesmo que não esteja incapacitado para outra. Pois bem, nessa lógica de raciocínio, olha só, neste caso, será concedido o auxílio por incapacidade temporária em relação apenas à atividade para o qual o segurado estiver incapacitado, podendo seu valor, em tal circunstância, ser inferior ao salário mínimo mensal, desde que somado às demais remunerações, garanta aí, né, o salário mínimo mensal. Então vejam, se ele exerce só uma atividade e fica incapacitado, óbvio que o benefício de auxílio por incapacidade temporária não poderá ser inferior ao salário mínimo. Mas vamos imaginar que ele exerça 3 atividades. 3. Ele ganha R$1.000 na primeira atividade, R$1.000 na segunda, R$1.000 na terceira. Ok? Pois bem, e ele ficou incapacitado para uma das 3 atividades. E consegue exercer as outras 2 tranquilamente, mas para uma das 3 ele teve que se afastar. Ora, mesmo se afastando apenas para uma de suas atividades, ele já terá direito ao auxílio por incapacidade temporária em relação àquela atividade para o qual se afastou. Em relação às outras que ele não tem incapacidade, ele continua trabalhando, mas para aquela que ele está incapacitado, durante o período de incapacidade, ele recebe auxílio por incapacidade temporária. Pois bem, neste caso, se calculado o benefício resultar num valor inferior ao salário mínimo, pode ser inferior ao salário mínimo, sim. Por quê? Porque essa não é a única renda dele. Ele vai receber este auxílio por incapacidade temporária de uma de suas atividades, que pode ser inferior ao mínimo, desde que somada com o rendimento da remuneração da atividade 2, da atividade 3, fique igual ou superior ao salário mínimo. Então vejam, se ele ficasse incapacitado para todas as atividades, o salário mínimo estaria garantido. Se ele tivesse apenas uma atividade e ficasse incapacitado, o salário mínimo estaria garantido. Mas se ele tiver mais de uma atividade e ficar incapacitado para apenas uma delas, né, ou para alguma delas, e não ficar incapacitado para todas, o benefício pode sim ser inferior ao salário mínimo, mas desde que somada aos demais valores que receba, iguale ou supere o salário mínimo. Beleza? Vamos seguir. Mais uma informação para vocês. O valor dos benefícios de pensão por morte e de auxílio reclusão, que são devidos apenas aos dependentes. Né? Lembrando, é devido apenas aos dependentes e não aos segurados. Estes benefícios de pensão por morte e auxílio reclusão não poderão ter o seu valor global inferior ao mínimo mensal. Mas a cota individual pode. Nós já falamos isso várias vezes. Mas eu trouxe esse tópico aqui para reforçar essas questões. Reforçar quando pode ser superior ao máximo e quando a renda mensal inicial pode ser inferior ao mínimo. O valor da pensão por morte, o valor global a ser dividido entre os dependentes, não pode ser inferior ao salário mínimo. O valor do auxílio reclusão também não pode ser inferior ao salário mínimo. Mas uma vez que esses valores forem divididos entre os dependentes, a parte recebida por cada dependente pode ser inferior ao salário mínimo sem qualquer problema. Imagine que tem aí, o segurado tenha um benefício, uma pensão por morte de R$2.000 e deixou 10 dependentes ali. R$200 cada um, sem problema algum. Beleza? Mais uma informação. Como vimos, existem alguns casos em que a renda mensal inicial poderá ser maior que o limite máximo do salário de contribuição e também menor do que o salário mínimo. Então, tem situação em que nós vimos que ele pode ser maior do que o limite máximo e menor
do que o limite mínimo aqui. No entanto, aqui é para não confundir. O salário de benefício, uma vez calculado, né, é utilizado para o cálculo da renda mensal, para o salário de benefício não existe exceção. Ou seja, nunca, absolutamente nunca, poderá ser inferior ao mínimo ou superior ao limite máximo do salário de contribuição. Como assim, professor? Agora eu fiquei confuso. Fique tranquilo que eu explico. Nunca confundam o salário de benefício com a renda mensal inicial do benefício. O salário de benefício é a base de cálculo para se calcular a maioria do valor dos benefícios. A renda mensal inicial é o valor dos benefícios calculado com base, em regra, no salário de benefício, logo após a sua concessão. Então veja, nós temos o salário de benefício, que é aquela média aritmética simples dos salários de contribuição de julho de 94 para cá, atualizadas monetariamente. Este salário de benefício nunca, em hipótese alguma e sem qualquer exceção, poderá resultar num valor que seja inferior ao salário mínimo ou superior ao teto. Grave isso. Se cair na prova salário de benefício, não tem exceção. Nunca pode ser inferior ao mínimo e nunca pode ser acima do teto. Jamais. Mas se cair na prova a palavra renda mensal inicial, que já é o valor final do benefício após ser calculado, aí sim, há casos em que nós vimos que ele pode ser superior ao teto e há casos que ele pode ser inferior ao mínimo. Ou seja, renda mensal inicial é o valor do benefício que o segurado vai pôr no bolso. Esse valor que ele põe no bolso, em alguns casos, pode ser acima do teto ou abaixo do mínimo. Mas o salário de benefício, que é uma das variáveis da fórmula de cálculo, esta jamais poderá ser abaixo do mínimo ou superior ao teto. Tranquilo? Com isso, nós finalizamos mais um tópico e no próximo tópico vem assunto importante por aí. Nos encontramos já. Até lá!